Vamos dar uma olhadinha lá no céu do nascimento de Michael Jackson? Bora! Michael Jackson nasceu no dia 29 de agosto de 1958, às 19 horas e 33 minutos, na cidade de Gary, Indiana. Tem Sol em Virgem, Lua e Ascendente em Peixes. Então você vai ver lá aqui no mapa a Lua ali coladinha com o Ascendente. Isso confere algumas características especiais, porque quando você tem um planeta colado ao ascendente, isso vai empregar na forma como a pessoa se apresenta ao mundo características do signo regido por aquele planeta. No caso, a Lua, né, que a Lua é considerado planeta dentro da astrologia, ela vai dar algumas características cancerianas. Então você já tem um ascendente de peixes, que sempre vai dar uma imagem de fragilidade, com um ascendente que vai ter um tom canceriano junto com esse peixe, então vai ficar uma coisa bem aquática, né? Uma coisa que remete muito à emoção na forma como ele se apresenta ao mundo, mas alguma coisa meio tanto quanto que remete sempre ao feminino. Isso aqui que eu estou dizendo não tem nada a ver com transexualidade ou com homossexualidade ou qualquer coisa do gênero. O que eu estou dizendo é que a forma de se apresentar sempre vai remeter ao aspecto feminino, porque ele tem uma conjugação assim, ultra feminina, né, nesse campo da ascendente, que é o próprio ascendente em peixes, que é um signo feminino, com a Lua, que é um planeta feminino, regente de Câncer, que é um signo feminino, que dá essa tonalidade do Michael Jackson se apresentar. Vejam bem, ele tem um Sol em Virgem, uma pessoa que perseguiu o perfeccionismo, uma pessoa que não se contentava com algo que não fosse a excelência, e ele vivia muito esse paradoxo do eixo Virgem-Peixes, já que você tem ali o Sol no descendente, que é o outro, e no ascendente você tem lá Peixes cravado ali com a Lua, que dá essa instabilidade emocional muito grande. A Lua sempre gera uma certa instabilidade, né, no campo do emocional, uma variabilidade. Isso não deve ser encarado como defeito, mas sim como uma característica, já que é uma característica lunar, essa flutuação de humor. Então, Michael Jackson ele vai ter também vários planetas ali em Leão. Você tem, olha só, Mercúrio, Vênus e Urano em Leão. Aí você tem Virgem, o Sol em Virgem, com Plutão conjunto ao Sol. Mas uma outra característica aqui, então, de acúmulo no campo do emocional e do feminino, porque Plutão, regente moderno de Escorpião, ali conjunto ao Sol, vai dar a ele uma série de características escorpianas, né? Uma sensualidade, né, dentro da sua representação, que vai se agregar a esses elementos que vêm de peixes, que vêm de câncer, e agora a gente vem de escorpião conjunto à virgem, e essa dualidade, quando eu falei de dualidade, o grande problema do eixo virgem-peixes é o convívio entre o real e o convívio entre o fantasioso, na fantasia, a criatividade. Então, Michael Jackson ele vivia esse paradoxo, ao mesmo tempo toda aquela coisa virginiana pragmática, ao mesmo tempo devaneio, o sonho. E tem ainda mais algumas coisas interessantes no mapa dele, como a questão de Netuno, né? Você vai perceber que ele tem ali Netuno já entrando ali na casa 9, assim, terminando na casa 8, você tem Netuno conjunto a Júpiter, tá? Que está fazendo ali um trígono com esse Sol virginiano conjunto a Plutão, e isso faz dele também ter, nesse mundo de devaneios, uma dificuldade de lidar com substâncias ou limites com relação às substâncias.
Outra coisa interessante, quando a gente fala desse Plutão conjunto ao Sol em oposição à Lua, e a Lua tem muito a ver com o cotidiano, as coisas do dia a dia, a emergência de aspectos sexuais ou de segredos sexuais que vão aparecer na vida dele, com essa natureza escorpiana que está, vamos dizer assim, em oposição, né, do descendente ascendente, porque as coisas vêm do outro e vai recaindo sobre a sua própria imagem em si. Ele tem Saturno no meio do céu. Esse Saturno no meio do céu sempre vai dar esse Saturno, ele está em Sagitário, né? Uma questão de como vamos lidar com os limites. O Michael Jackson, ele passou muito por essa questão, como que eu me lido com esses limites, a minha vida pública, minha vida pública me limita em si, né? Acaba me causando limitações e ao mesmo tempo me gera responsabilidades. E isso tudo tem também muito a ver com o seu fundo do céu, que é regido por Mercúrio. E esse Mercúrio está ali em Leão, nesse conjunto de planetas que vem na sequência de Leão até entrar em Virgem. Ele, como eu estou falando de fundo do céu, eu estou falando de família, de origens familiares. E ele tem uma regência desse Mercúrio em Leão, tá? Fazendo o aspecto ali com Quiron, que significa feridas que precisam ser curadas e que ele tenta curar. Então ele tem ali feridas aonde ele se coloca dentro da família dele como sendo o centro, né? Esse Mercúrio em Leão, regendo o seu fundo do céu, indica que ele, para a família, ele era o centro. Isso é um peso muito grande que ele teve lá na sua origem familiar, onde ele começou a ser encarado como sendo o arrimo da família, muito jovem, muito pequeno, e isso causa sérios problemas. Ele tem ali Marte em Touro, é um Marte debilitado, que seria a energia física dele, e a sua própria expressão de sexualidade, e sua noção de ocupar espaços, né? Então, isso certamente acabou atrapalhando ele na sua assertividade. Então, eu acho que esse é o contexto do mapa dele. Ele tem pouco ar, tem o que? Um Júpiter, né, que está ali em Libra, e isso é a única coisa que ele tem em ar, então isso faz com que ele teve uma dificuldade de lidar com aspectos racionais e comunicativos, uma certa truculência comunicativa no sentido verbal, porque ele se expressava muito bem artisticamente, né? Ele tem um mapa muito bem distribuído, com uma tendência a ser um mapa ocidental, ou seja, uma expressão de vida muito voltada para o outro, mas isso não quer dizer que era totalmente voltado para o outro, porque ele não é um mapa tão desprovido lá no ascendente, né? Mas uma tendência a se preocupar demais com os outros, com aquilo que os outros pensavam e agiam, e a alta insatisfação com a sua imagem, né? A Lua ali cravado ao ascendente tem muito a ver com essa necessidade de mudança da imagem, de nutrir-se da sua própria imagem, ao mesmo tempo essa imagem frágil, que remete a Câncer, apesar de ser um ascendente Peixes, né? Essa condição muito frágil, e uma tendência a estar procurando maior estabilidade, porque tem uma natureza instável dentro da sua expressão corporal, da sua expressão do seu eu, de como ele se apresenta ao mundo. Eu acho que seria isso basicamente, o mapa de Michael Jackson. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal. Beijo, até mais.